Então, vamos falar de Superman, filme dirigido, escrito por James Gunn, filme que marca o início da nova fase da DC nos cinemas. Agora o DCU, universo DC, estreando com um novo Super-Homem, com uma nova Lois Lane, novo Lex Luthor, enfim, mais um reboot para DC. Então, eu quero dividir esse conteúdo em duas partes. Esse vídeo vai falar do que eu achei do filme em linhas gerais, e o segundo vídeo vai ser sobre por que que esse filme é woke e por que que ele precisa ser woke. Eu sei que tem uma galera muito revoltada na internet por conta da cultura woke, mas as pessoas se esquecem que... Não, eu vou deixar essa pauta para outro momento. Vamos falar do filme. Eu confesso que eu criei muita expectativa para essa obra audiovisual do James Gunn, e eu saí do cinema com aquela coisa do tipo: "Ah, legal, eles recomeçaram, tá tudo mais solar", mas não sei, sinceramente, não sei. Eu posso até estar equivocado, mas é a minha opinião. Eu simplesmente não senti tanta atração pelo filme assim. Se bem que ele tem coisas muito boas. O elenco desse filme é muito bom. Funciona muito bem. O trio central com a Rachel Brosnan, o David Corenswet, eu falo esse nome errado mesmo, o Nicholas Hoult como Lex Luthor funciona. Então, tem coisas muito boas. O elenco é uma delas. A produção em si é uma das coisas boas. Acertaram no CGI de Superman, graças a Deus. Os efeitos visuais são efeitos visuais bem feitos, pelo menos isso. O que me incomoda é que é um filme meio genericão, né? Não tem muito... Tá, ele se resolve dentro dele mesmo, mas não tem muito aquela coisa de desenvolvimento de narrativa útil. Boa parte desse filme ele enche linguiça. Ele cria situações que, quando cai numa situação, ele fica ali naquela situação cozinhando durante 1 hora, e é uma situação que, sinceramente, o Lex Luthor poderia ter resolvido em 5 minutos. Se todo o objetivo prático dele era acabar com o Super-Homem, ele podia ter resolvido isso em 5 minutos. Ele só não o fez, primeiro, porque ia pegar mal com o governo dos Estados Unidos, segundo, porque senão o filme ia acabar rapidamente. Sem falar que o Luthor dá uma volta gigantesca para poder criar a situação de onde ele quer, porque quer pegar o Super-Homem e acabar com ele. E muitas das motivações do Luthor é a inveja. Basicamente isso. Eu não tô contando spoiler do filme. O cara é invejoso de marca maior. Isso me incomoda. Assim, eu entendo também que tem muitas referências ao Superman clássico, muitas referências a fases dos quadrinhos. Eu entendo que, nesse aspecto, James Gunn muito provavelmente foi muito fiel àquilo que os quadrinhos clássicos do Superman conta. Tem algumas referências de design, referências narrativas a isso, mas, sei lá, num mundo onde as motivações são muito mais enfáticas e tem camadas muito mais complexas, e o próprio filme se propõe a ser um pouco mais complexo nas questões geopolíticas, nas distorções de narrativa, e tem uma galera reclamando que o filme fala sobre fake news, fala sobre um país querer invadir o outro, e a influência de um superpoderoso como Lex Luthor, que tem o Dr. Corp por trás, influenciando nos governos para poder alcançar objetivos individuais, e tudo isso é totalmente compatível ao mundo que nós temos hoje. Mas, assim, ele peca por falta de complexidade. Eu sei que eu vou levar porrada, mas eu, eu esperava um pouco mais mesmo. Isso porque eu entendi o filme, tá? Não podem dizer que eu não entendi os objetivos do James Gunn com esse filme. Ele dá o recado certo, ele conta as histórias que ele quer contar, deixa claro qual é o discurso que ele quer compartilhar, até mesmo no personagem central. Entendo que este é um um super-homem mais humanizado, que é um ser humano, ele se assume como um ser humano e não apenas um meta-humano. A gente entende isso, entende a validade disso no filme, entende a validade do próprio Superman
apostar na humanidade, porque ele entende qual é o verdadeiro poder e a verdadeira missão a partir dos traços de humanidade das pessoas que estão ao seu redor, das situações que são criadas, das perdas que ele tem ao longo dessa jornada, dessa aventura, desse primeiro filme. Então, eu entendo. Eu entendi onde o James Gunn quer chegar. Mas, olha, sinceramente eu esperava mais. Eu lamento em dizer que eu esperava mais. Teve produtor de conteúdo que falou que saiu do cinema chorando, que ficou emocionado com o que viu. Não, não foi o caso. Talvez porque eu esteja ficando mais insensível, talvez porque e eu estava na vibe pra assistir o filme. Eu adiei um dia a minha presença nos cinemas, porque eu queria assistir ao filme totalmente desperto. Eu estava muito cansado no dia anterior, eu desisti de ir no cinema, saltei um dia e fiz um ótimo negócio, porque eu assisti ao filme sem ter o problema do cansaço, sem ter sono. Não é um filme que dá sono, ele é um filme que, na minha modesta opinião, ele dá uma paralisada no avanço da narrativa no segundo ato, e isso é um problema, uma situação que a gente já viu no cinema acontecer e a gente sabe, de novo, não é a primeira vez que a gente vê o Superman cair em determinadas situações, e a gente já viu essas situações acontecendo no cinema e a gente pensa: "Bom, ele vai se livrar disso, porque senão não tem filme, o nome do filme é Superman, é claro que ele vence, a gente só tá aqui para ver como é que a jornada acontece". Então, quando essas situações são colocadas no filme, a gente perde a questão do senso de urgência, porque com aquilo em mente de ele vai vencer, não existe aquela coisa da gente ter a preocupação com a integridade do super-homem. E como a gente sabe que, por princípio básico dessa nova versão, o que o torna forte são os traços de humanidade, a gente sabe também que algumas das soluções práticas para os problemas onde ele se envolve ou que são criados pelo roteiro, são resolvidos pelos tais traços de humanidade, pela empatia, por por questões que vão além da inteligência ou da força ou de qualquer outra coisa. E aí, esses são os motivos da reclamação da galera que critica o filme porque ele é woke demais. Eu vejo a coisa de uma forma diferente. Eu acho que o problema de Superman não é ele ser woke. É ele contar uma história genérica que se arrasta para contar de um conflito que foi criado que poderia ser resolvido em 5 minutos. Se toda a questão do Lex Luthor era eliminar o Superman, ele teve a chance de fazer isso em 5 minutos. E não rolou, porque precisamos ter um filme. E eu não tô contando spoiler. É óbvio que o Superman vai se dar bem no final, porque, convenhamos, se esse personagem tivesse algum tipo de prejuízo logo no primeiro filme de uma nova franquia cinematográfica, onde a gente vai ter continuações, variantes, esse universo vai ser construído. Com certeza, no final, a gente vai ter a união desses heróis que já foram colocados, já existem nesse universo, já foram colocados em 4, 5 personagens diferentes. Com certeza a gente vai ter a volta do Lex Luthor. Essa história vai se desenvolver. Não é nenhum mistério, não é nenhuma novidade, não estou reinventando a roda e o James Gunn também não reinventa a roda. Eu acho que o filme é competente em contar a história que tem que contar. Não conta de novo a história de origem do Superman, porque a gente não precisa disso. Já é um mundo onde ele já está localizado, ele já é uma realidade, e aliás, um mundo que já convive com uma relativa normalidade com todas as ameaças, monstros e qualquer coisa que aparece lá em Metrópolis. Então, não tem novidade aqui, não tem algo que precisa ser recontado. Mas, sinceramente, talvez faltou aquela coisa daquele cuidado a mais do tipo, você coloca uma situação, mas de repente, por conta da sequência de acontecimentos, você meio que pega o controle remoto e dá uma pausa nessa situação para resolver um outro conflito, para depois você lembrar que aquele conflito existe para resolver aquilo que foi apresentado antes. Colocar um grupo de personagens em um determinado lugar para eles fazerem uma coisa e apenas uma coisa, e aí você se pergunta, cara, que conexão de internet é essa? Por exemplo,
Olha, tem uma coisa muito boa nesse filme, que é o Krypto. O Krypto é o deus ex machina desse filme. Sim, ele deveria se chamar Superman, porque o cão manda bem. O cão resolve tudo. E sem falar em alguns personagens que desaparecem, depois reaparecem em outro local sem maiores explicações, ameaças que surgem e um monte de personagens na miúda. Tipo, foi teletransporte a comunicação para estabelecer o plano entre esses heróis. Não, ficou meio assim. Eu queria ser mais otimista com o Superman. Ele é, olha, eu tô aqui escolhendo as palavras para não ofender ninguém, mas eu acredito que os fãs dos quadrinhos, os fãs do personagem, aquelas pessoas que são mais, como que eu vou dizer? Que que são mais próximos do personagem Superman vão gostar do filme pelas referências, pelas homenagens, pelo respeito que o James Gunn dá ao personagem. Tem uma galera que vai se irritar com o Superman porque ele está mais humano, às vezes um tanto quanto pateta. Mas eu acho isso bom, eu acho isso positivo. Ele assumir traços de humanidade, o que tem absolutamente tudo a ver com a proposta do filme. Se ele não fizer isso, não tem por que o filme existir. Então ele assume erros, assume uma personalidade errante, assume que ele pode pisar na bola, porque é isso o que faz desse super-homem diferente dos outros, ou mais diferente dos outros. Até porque eu entendo que esse personagem abraçou a humanidade ao longo da história, mas dessa vez ele trata o fator humano como algo para si. Ele não é um semideus, ele não é uma coisa onipotente, onipresente, até porque ele descobre mais sobre ele mesmo do que aquilo que ele sabia, e ao descobrir sobre esse algo a mais, ele acaba se identificando muito mais com a essência humana, com o planeta que o abraçou e o aceitou do jeito que ele era, quer dizer, nem tanto, né, porque com todo o conflito do filme, acontece pela dúvida razoável dele ser um alienígena e não um cara que vai eventualmente nos proteger. Mas ele opta por abraçar a humanidade do que se voltar contra ela, do que se rebelar, como algumas versões do Homem de Aço ou do Superman fizeram isso em outros filmes, em outras encarnações. Não é um Superman que vai agradar a todos. Eu, particularmente, eu quero ver onde é que isso vai dar essa altura do campeonato. N não foi um filme horrível, mas de tanto que falaram dele, de tanto que falaram tão bem do filme, ele deixa um pouco a desejar, mas ele não é, por exemplo, Madame Teia, ele não é Aquaman 2, ele não é o Flash, se bem que o Flash ele é problemático por outros motivos, não são outras bombas que a DC lançou ultimamente, e sim, muitas referências ao James Gunn. O James Gunn se faz autorreferência estético-narrativa, cenas que a gente já viu em outros filmes na Marvel, que ele coloca ali. Tem uma referência muito boa sobre filmes que ele já dirigiu na DC, que pode abrir portas para um futuro, que eu acho muito interessante. Mas, enfim, é um bom começo, mas é um começo menos empolgante do que eu imaginava. Vou continuar para ver, porque eu sou desses, e recomendo que vocês vejam com seus próprios olhos. É um filme que, sim, dá para ir pro cinema assistir sem maiores problemas, não precisa esperar para estreia no HBO Max, acho que vale a pena assistir antes. E eu espero que você tenha um bom filme. Esse aqui é apenas um comentário, uma opinião de alguém que esperava um pouquinho mais, mas que por algum motivo não encontrou. Mas vai continuar a procurar porque sou desses, desistir do James Gunn agora logo no começo eu não vou fazer. Espero que o próximo filme dessa franquia, não da franquia Superman, mas do DCU como um todo, que ele seja mais interessante. Não que esse não seja, eu tô me confundindo, eu sei, eu tô pisando em ovos para não incomodar as pessoas, mas vai lá, vai assistir e depois me conta como é que foi.